Então, pessoal, vocês sabem que eu nunca fui chegado ao professor Sabino, né? Já tivemos um desentendimento numa live e eu acho ele sempre muito desrespeitoso em determinadas situações. Mas nesse vídeo que intitula-se dessa palavra aí, a Bíblia é um plágio, cara, foi humilhante. Tinha um cara que era puro xarope, irmão. Tinha não sei se é pastor, um bispo, xarope demais. Não tem condição de estar num debate com um exegeta, cara. Não tem condições. O Sabino, eu não sei como ele aceita esse tipo de debate, né? É lógico que ele está em busca ali de mostrar ali o seu conhecimento, né? É, e está desafiando aí os mestres da igreja e alguns ele vence alguns debates, porque ele coloca coisas que tem assim, que são plausíveis. Nós cristãos não temos que ter medo de ser confrontado, né? Até porque existem muitas coisas que a arqueologia não descobriu ainda, talvez não venha a descobrir. E a gente não tem que ter medo de ser confrontado, porque nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo. Isso, né? Eu acho que a pessoa que um dia conheceu a Cristo disser que eu conheci mais a Bíblia e isso me fez ver a verdade, pois me afastei de Deus. Eu acho que só um tolo, né, iria pensar dessa forma. O próprio Sabino fala que ele não se converteu na época que ele era pastor. E o cara insistindo que o cara tinha que falar o que ele queria ouvir, realmente, os argumentos do Sabino. E nesse debate aí, achei até que ele foi muito educado, né, e respeitoso. Eu acho que ele está conseguindo melhorar esse aspecto dele. Não é porque ele conhece ou que ele tem a razão que ele vai agir de uma forma ignorante, até porque ele é um professor, né? Quantas críticas eu já fiz nesse sentido. Ele é um professor, é um professor, é um exegeta, é um cara que merece respeito, conhece um pouco de grego, hebraico, né? E tem que debater com pessoas nesse nível, né? Traz aí pessoas que tenham esse nível para fazer o debate, tudo dentro do respeito, e a gente tem que buscar o que é a verdade, ainda que essa verdade seja ao contrário daquilo que a gente quer ouvir ou quer buscar. É assim que filósofos se posicionam. Às vezes o cara não é evangélico, o cara tem um posicionamento mais filosófico, o cara não diz ele que crê em Deus da forma que ele crê, mas não da forma bíblica, né? Então isso não vai atrapalhar, pode atrapalhar os mais novos na fé, mas a gente que já tem uma caminhada, que teve experiências com Deus, sabe que Jesus existe, tem a certeza da vida eterna, a gente não se atrapalha nesse tipo de coisa e a gente fica torcendo, né, para alguém vir e destruir esses argumentos do Sabino. E, por um lado, é bom porque ele faz com que a igreja passe a estudar mais a Bíblia e dar mais importância a fatos, né? Tem coisas que às vezes são mal necessários, né? Como assim, mal necessário? Você tem políticos que eles vieram, fizeram coisas, mostraram fragilidade da Constituição e por isso a Constituição se fortaleceu. E às vezes se fortalece em tempo hábil para que não ocorra como aconteceu na Alemanha, onde as autoridades, né, isso consta no livro de direito, o judiciário e o parlamento, né, os políticos, eles tiraram os direitos civis dos judeus que viviam na Alemanha e fizeram com que o Hitler agisse dentro da lei, né? E então Hitler ele faz coisas dentro do que a lei permitia, porque os direitos civis dos judeus foram retirados. E isso, a história, ela remontada, né? Ela nos mostra que nós precisamos reconhecer os problemas, as fragilidades das nossas leis, né? Inclusive no Brasil já é comprovado que as leis elas beneficiam muito mais o rico do que o pobre. Ela tem algumas coisas, você vê políticos aí com benefícios, né? Que no pobre não tem essas coisas, né? O cara vai preso, político, prisão domiciliar, com todas as regalias, enquanto o pobre só se lasca. Então, isso nos molda como sociedade. Então, assim, o Sabino aqui está de parabéns pela atitude dele, o comportamento dele não foi desrespeitoso,
Pelo contrário, o desrespeito acabou partindo do lado onde deveria ter mais informação para poder chegar ao nível de um debate desse daí. Você não precisa ficar triste porque os seus argumentos não conseguem combater um exegeta, até porque a própria Bíblia diz que uns foram chamados para pastores, outros para evangelistas e outros para mestre. Então, cada um que trabalhe na sua função, cada um recebeu um dom e trabalhe com os seus dons. Aí vai um cara que não tem conhecimento querer se meter na seara do outro, aí acontece isso. Acaba se irritando, se aborrecendo, não tem ali condições nenhuma de debater, né, dentro de uma eloquência esperada, e aí fica nessa coisa assim, entendeu? A gente cristão não tem que ficar preocupado com isso. Eu acho até que vocês têm que buscar mais o poder de Deus, as curas, as manifestações do Espírito, que contra essas coisas não tem teologia, não tem livro, não tem arqueologia, não tem nada que possa combater os milagres e os poderes dos céus, né? Como Paulo fala, como os discípulos falavam, né? Você quer que eu vá aí com pena, né, e tinta, ou vocês quer ver o poder? Porque se chegar lá com autoridade, já viu, né? Paulo, né, certa vez, ele amaldiçoou um cara temporariamente, porque o cara estava perturbando ali, aí, enquanto o procônsul Sérgio Paulo queria ouvir a pregação da palavra, e um mágico, né, um feiticeiro, um cara que fazia as trapalhadas dele lá, os truques, ficava contrapondo Paulo, e Paulo foi e repreendeu ele e falou: você não vai, você vai ficar cego por uns dias para você aprender a respeitar aí o poder de Deus. Aí, na boca de um homem de Deus, aí o poder ele funciona, né? Não que ele vai sempre usar dessa forma, mas o cristão, o que está há muito tempo com Deus, experiência, ele sabe o momento de usar o poder. E ali aconteceu, de fato, aquela situação que a gente crê, né, que está nas Escrituras. É, e, aí, e aí quem vai argumentar alguma coisa? Como é que o cara agora cego, sem entender como aconteceu? Ele é um falso mágico, o outro não, tinha poder de verdade. É como a serpente lá do Egito, né, que os caras ficavam imitando ali os poderes de Moisés até o dia que os poderes começaram a abalar toda a terra, todo o espaço ali que eles viviam. Então, gente, isso tem uma coisa de bom que faz com que a igreja passe a debater assuntos teológicos. Isso alimenta coisas boas, alimenta a leitura, o conhecimento. Isso vai trazer integridade, inteligência para as pessoas até na sua vida política, em como escolher os seus políticos, né? Como averiguar coisas. Nós estamos num país em que as pessoas acreditam em mentiras. E as pessoas às vezes veem a mentira, mas continuam apoiando aquela pessoa. E já é falha de caráter já, né? Porque não tem como você ficar apoiando pessoas que estão ali sempre fazendo malabarismo com o povo, né? Então, pessoas que sempre estão ali na hipocrisia, fingindo falsa humildade, falando mentiras, né? Dizendo que fez isso, fez aquilo, quando na verdade na política não fizeram nada. Então, acusando o outro das coisas que eles mesmos fazem, isso é muito comum na política. Por que que isso tem espaço no Brasil? Porque se encontra um abrigo, né? Uma fragilidade. Eu sempre falo que nos dias de hoje nós estamos aqui com uma população que não quer mais a escala 6x1, porque cansou de ser escravo, e hoje em dia você tem tudo dentro de casa. Tem Netflix, tem filme, tem comida, tem tudo na mesa, e os seus filhos também têm tudo que você tem. Então os filhos ficam formando aura aí na rua, e você também não quer saber de trabalhar, e o empresário que vai se lascar se ele continuar com essa escala 6x1. A sociedade mudou, né? É uma sociedade digital, uma sociedade que tem acesso a coisas que às vezes que tudo que o rico tem acesso, o pobre praticamente está tendo acesso, né? Em sua maioria, não, de repente não com a mesma qualidade, né? Mas a mesma internet que às vezes tem na casa do rico tem na casa do pobre. As mesmas coisas que ele pode pesquisar antigamente, que a gente só achava nas enciclopédias, nas literaturas caras, hoje em dia a população consegue ter acesso. Então é um mundo evoluído, é um mundo que está... a genética humana vai mudar por conta dessa era digital. Você não acordava antigamente olhando para a tela do telefone. Daqui a pouco a gente está com o olho igual do Toretto lá, daquele filme que ele tem o olho azul, né?
A gente está igual ele, porque a gente acorda com a cara no telefone, a nossa mente ela está buscando muita informação, coisas que a gente não tinha. E se você olhar para o passado, você vai ver que as pessoas envelheciam muito rápido. A pessoa de 20 anos parecia uma de 50. Por quê? Porque assumiu a responsabilidade muito cedo, tinha família muito cedo, trabalho árduo, o cara não tem tempo para cuidar da sua própria saúde, trabalhos muito braçal, muito esforçado. Naquela época, a situação do Brasil não tinha BRT com ar-condicionado, não tinha trem com ar-condicionado. Eu sou de uma época que tu andava no trem lotado, 6 horas da manhã tu não conseguia entrar no trem, não tinha ar-condicionado, né? Era os outros soltando um espum fedorento, era gente descascando alho, era aquele povo mesmo sofrido. Hoje em dia não, pô, tem ar-condicionado, eu fico olhando assim, cara, essa sociedade tem tudo para ser feliz e tá todo mundo deprimido, todo mundo triste, desanimado da vida. Acho que sei o que está acontecendo, mas essa escala 6x1 ela também oprime muito o trabalhador. É cansativo, né? Causa certas doenças como burnout, e muitos aborrecimentos, muitos estresse, e cada um administra a sua vida fisiológica é totalmente diferente da outra. Então, cada um age de uma forma diferente. Uns são mais sensíveis, outros são mais casca grossa. Então, é a sensibilidade da nossa condição humana, né? Que veio através dos nossos pais, dos nossos antepassados, né? Nossos avós, que gerou essa força ou essa fragilidade em nós, né? Geneticamente falando. Então, nós temos aqui, já até fugir da questão do assunto, para debater com Sabina. Espero que surjam aí coisas arqueológicas que possam comprovar certas coisas, que surjam debatedores melhores, com informações mais plausíveis, mais palpáveis, com fontes, né? Você vai debater com um cara assim, você tem que estar preparado, pô. O cara vai vir com toda a artilharia dele, então vocês têm que ter uma artilharia também, entende? Eu sei que tem debates aí que tem uma galerinha boa e essa galerinha tem que se unir, discutir e começar a cercar o Sabino pelas beiras, né? E o Sabino, daqui a pouco, vai começar a fugir dos debates. Enquanto ele tiver com os argumentos, o que a gente pode fazer? A vitória é dele. Vai fazer o quê?